Olá pessoal, bem-vindos ao The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Alberto Ortenblad, escritor de montanha, que há mais de 40 anos ininterruptamente escreve sobre montanhismo, sobre caminhadas e sobre o meio ambiente das montanhas. Alberto, é um prazer estar te recebendo no On The Rocks. Você que é um amigo de velha data, o mais prolífico escritor do Mountain Voices, né? Quantos artigos, você publicou em, sei lá, 25 anos, Alberto? Pois é, eu também estava pensando, eu não consegui lembrar quando começou. Mas olha, pois é, rapaz, deve ter dado, sei lá, mais de 100 artigos, não sei, sei lá. Mas olha, eu continuo, né? Eu ainda espero que você continue a publicar, porque ainda tem estoque de artigos, né? Tá certo? Então, cara, eu vou continuar escrevendo até depois da morte. Então, me aguarde. Mas, pô, Alberto, é um grande prazer estar te recebendo, velho. Pô, você tem muita história legal, muita história legal. Poxa, é infinito mesmo. Parece que o seu amor pela trilha, né? Pois é, mas você sabe que o amor muda, né? E eu estava pensando, me preparando para tão importante entrevista, são quase 40 anos, cara, uma vida, né? E no começo, o meu foco era mais estreito, era a montanha, especificamente a montanha. Da, dessa, desse interesse surgiu aquela série Belas Pedras, né? Mas ela foi mudando, né? Eu fui começando a me interessar pelas paisagens naturais à volta da montanha, né? E depois eu fui começando a me interessar pelo mundo natural, como um todo, né? Comecei a ler mais sobre natureza, né? Então a montanha foi uma espécie de gancho que me aproximou da natureza, na verdade. Alberto, como que você começou a caminhar? Eu sei que isso aí está tudo escrito nos seus livros. Como que você começou a caminhar? Como que você começou a subir as pedras? Como que você, lá nos primórdios, começou a vislumbrar o montanhismo como uma atividade que você ia fazer para o resto da vida? São histórias diferentes, como eu comecei a caminhar e como eu comecei a subir. Eu comecei a caminhar de uma forma muito peculiar. Eu era engenheiro, eu trabalhava numa firma que fazia montagens de plantas industriais e eles eram muito fortes em petroquímica. Então eu ia muito para a Bahia, para o polo petroquímico de Camaçari. Estava eu voltando de uma dessas viagens, né? E o avião fez um pouso em Brasília. E era uma escala mais ou menos demorada. Eu não tinha nada para fazer. Na época, o grande jornal do Rio de Janeiro era o Jornal do Brasil, que eu lia muito pouco, porque nessa época, embora sendo carioca, eu já morava em São Paulo. Então, eu descobri um Jornal do Brasil lá no aeroporto, comecei a ler e vi uma história extraordinária. Era uma empresa que levava um grupo de pessoas para conhecer Beleza Alta, perto de São Paulo, da capital, e depois você descia por um aqueduto, terminava numa vila perdida na Serra do Mar, a qual você chegava por uma trilha muito antiga, calçada em tempos coloniais. Você pegava um trem e cruzava um rio de barco. Eu falei, puta merda, avião eu já tenho aqui em Brasília, né? Todos os outros meios de transporte, exceto burro e cavalo, tá nessa trilha. Era a famosa Mogi Bertioga, se não me engano, Mogi Bertioga 1. Quando eu cheguei em São Paulo, eu realmente esqueci desse assunto. E tinha lá um pequeno pedaço de jornal que eu tinha recortado, né, que estava na minha valisa de executivo, que nessa época eu era isso, né? E passou um mês, eu peguei aquilo, liguei e falei, escuta, eu quero fazer essa viagem que tem aqueduto, trem, barco, escambau. Aí a moça que estava atendendo falou, não tem mais. Mas nós temos uma visita a uma caverna. Muito bem. A firma era a Freeway. A Freeway era uma firma bem conhecida nessa época. Daqui a pouco eu vou falar do ecoturismo daquela época, que era muito diferente do de hoje. Eu falei, nossa, uma caverna? O que será isso? Bom, Eliseu, você não vai acreditar.
A minha mulher, que era a Miriam, que você conheceu, se atrasou. Então, eu peguei a mala dela, a minha mala, e fui de mala para essa empresa. Ficava, ficava no Paraíso, em São Paulo. Eu apareci carregando 2 malas. Era uma mala cinzenta, de plástico, nojenta, ridícula. Eu cheguei lá e fui recebido com evidente desprezo, né? O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu me inscrevi no tal da caverna. Falei, cadê sua mochila? Eu falei, mochila? Eu não sabia nem o que era isso. Bom, a caverna se chamava Água Suja. Depois disso, eu já visitei Água Suja 2 vezes. É uma caverna maravilhosa que fica no Petar, que é o Parque Turístico das Cavernas de São Paulo, né? Uma caverna relativamente longa, úmida, você anda dentro da água. E para você ver a cachoeira que fica no fim dela, você tem que mergulhar por baixo de uma cortina rochosa, mas que ela não vai até embaixo. Então, se você mergulhar, você emerge do outro lado, numa câmara pequena, onde existe uma cachoeira. Então, esse foi o meu primeiro contato com trekking. A partir daí, eu comecei a andar. Meu primeiro contato com montanha foi também peculiar. Eu já caminhava bastante e eu acho, Eliseu, que nessa época você já estava em São Bento do Sapucaí. E lá tinha tal da Cachoeira dos Amores, e tinha uma pedra mais ou menos conhecida, que era a Pedra do Baú. E tinha também um acampamento de férias chamado Paiol Grande, que fica frontal à Pedra do Baú, tem uma vista extraordinária. Meus filhos, nas férias, ficavam naquele acampamento, eu fui visitar. Uma razão, digamos assim, sentimental. Lá eu encontrei nada mais, nada menos do que um padre italiano, chamado Roberto. E começamos a conversar. E eu perguntei para ele, seu padre, como é que faz? Tem uma pedra tão bonita, como é que sobe lá? Ele falou, eu acho melhor você não subir nela. Mas tem uma pedrinha do lado que dá para você fazer, que chama Ana Chata. Ele me explicou como é que fazia e eu fui. Você vai subindo, chega numa clareira. Quando eu cheguei na clareira, tinha um casal que tinha acabado de transar, né? Como eu digo, eu gostaria de ter chegado um pouquinho antes para assistir esse espetáculo. E foi uma lição para mim assim impressionante. Foi minha primeira pedra, que eu fiz sozinho. Claro que é uma pedra absolutamente banal, mas um idiota como eu, né, que não tinha noção de porra nenhuma, né, foi uma façanha. Existe uma pequena caverna que você tem que atravessar. Os que por acaso me ouvem vão ficar surpresos se eu disser que essa caverna não era atravessável, a menos que você tirasse a sua mochila, na época eu já tinha mochila, olha meu progresso, e rastejasse, porque era uma passagem pequena. Anos depois, quando eu fui lá, você passava praticamente em pé, de tanto ela foi sendo desgastada pelas diversas visitas, né? Então, essa foi a minha primeira pedra assim, que eu fiz, digamos assim, sozinho, né? E que gerou aquela série que eu escrevo até hoje, chamada Belas Pedras. Né? Então, isso é mais ou menos a origem desses 2 caminhos. Desculpa a resposta tão longa. Né? Pô, estamos querendo ouvir história, Alberto. Pode, falar o quanto você quiser. Mas realmente, né, Alberto, a grande iniciação de um movimento, que na verdade, principalmente em São Paulo, a massificação do esporte, montanhismo, veio através do ecoturismo, né? E era numa época que na Folha de São Paulo tinha um caderno específico, caderno de turismo da Folha, e lá que aconteciam programações, né? Você ia lá saber quem estava fazendo uma programação legal na próxima semana. Mas, ao contrário do Rio, São Paulo nunca foi um lugar onde houveram muitos clubes atuantes. Né? No Rio de Janeiro, o pessoal, ainda hoje, tem clubes muito atuantes que fazem esse trabalho de a pessoa que quer ter as primeiras noções do excursionismo consegue achar informação em um grupo.
Mas fala um pouco dessa época, Alberto. Você também não só fez coisas aqui, mas acabou saindo para o exterior, fez umas coisas bem legais, né? Foi. Então, essa minha primeira experiência, que eu estava descrevendo na Água Suja, deve ter sido por volta do início da década de 80. Nessa época, eu acho que existiam 3 firmas, que eu me lembro, de ecoturismo em São Paulo. Uma era a Freeway, outra eu não lembro o nome, a terceira era do Silvio, que era membro do Clube Alpino Paulista e que tinha aquela casinha, não é? Entre o Refúgio Alcene e o Rio Airuoca. Eu já, inclusive, eu acho que eu já dormi naquela casa junto com o pessoal do CAP. CAP significa Clube Alpino Paulista, né? Isso, Silvio, né? Da Climb. Da Climb, exatamente. Mas existia uma outra firma. Na época, a Pisa não existia. E era um mercado completamente diferente, porque era um mercado que o meio de transporte era o ônibus. Então, as pessoas iam num ônibus, 30, 40 pessoas, se conheciam no ônibus, confraternizavam no ônibus, de forma que criava uma relação grupal mais intensa. Hoje, o mercado mudou, as pessoas vão de avião, vão sei lá para onde, Chapada Diamantina. Então, a empresa de ecoturismo de São Paulo, digamos, ela tem um correspondente lá. E as pessoas vão fracionadamente para lá, não é? Então, eu me lembro que, depois de muitos anos, a Freeway fez um encontro de velhos excursionistas. E eu estava lembrando a eles, o mercado mudou, né? Mas, então, essas empresas, que eram pioneiras, né, como o Eliseu falou, eram muito importantes para criar esse primeiro contato, esse gosto com a natureza. Foi com eles que eu fiz minhas primeiras montanhas. Na época, eu saía muito com a Freeway. E tinha havido um desastre quando os excursionistas da Freeway estavam num caminhão que ia fazer o Itaguaré, que é uma montanha magnífica, pertencente à Serra dos Marins, né? E esse caminhão tombou, não sei se alguém, acho que morreu, um excursionista, e a Freeway era uma empresa extremamente cuidadosa, e foi uma infelicidade. E eu me lembro que eu fiz o Pico da Bandeira com uns rapazes que tinham estado nesse caminhão e quiseram fazer o Pico da Bandeira para dar uma força à empresa, e um deles estava com o braço engessado, né? Então, nessa época, eu conheci o Itatiaia, conheci o Pico da Bandeira, Agulhas Negras, né, a Serra dos Marins, né? E foi meu início, foi por aí que eu comecei a me interessar, né, por natureza, e aí eu não parei mais, né? O caminho até hoje, cada vez menos, cada vez com mais dificuldade, trilhas mais fáceis, né? Mas é um amor que não te abandona, né? Diferentemente do amor humano, né? Que passa por percalços e às vezes até por separações, né? O amor da natureza eu diria que é eterno. Então estou nessa até agora. Alberto, eu te conheci nessa fase executivo, muita ponte aérea toda semana. Pô, Sem daí dúvida. você se aposentou, mudou para Monte Verde, resolveu só caminhar, só fazer o que você queria, isso. Aproveitou e está aproveitando bem essa aposentadoria, hein, Alberto? É mais ou menos, quer dizer, eu não moro em Monte Verde, eu tenho uma casa aqui já há muitos anos, eu cheguei a ter uma posada, e eu estava começando a ficar meio cansado de ser executivo, que eu trabalhava com um segmento do mercado financeiro, que é... Mercado financeiro, tudo é sigla em inglês, né? Você não fala português nessa porra desse mercado. Chama M&A, M-I-A. Não é a marca de chocolate, não. É Mergers and Acquisitions, ou seja, compra e venda de empresas. Então, tem uns caras que são os assessores que eles aconselham, seja o comprador, seja o vendedor. E é um mercado muito intenso, porque você não tem um grande número de operações. Você tem poucas operações que, se feitas, você ganha muito dinheiro, nas quais você trabalha 6 meses, um ano, e é muito desgastante. E, tipo assim, eu comecei a ficar, sinceramente, um tanto desmotivado, né? Eu não tinha um pique, não tinha aquele instinto mais, e, enfim. Aí eu pensei que eu tinha que começar a cogitar da minha aposentadoria, né? Comprei uma posada em Monte Verde, onde eu já tinha uma casa de longa data, um local que eu conhecia, um local turístico, no sopé de uma bela serra
na Mantiqueira, né? E durante muito tempo eu trabalhava até sexta-feira. Sexta-feira eu pegava um ônibus, um carro, vinha aqui para Monte Verde, né? E eu aí eu vendia posado, o tempo mudou, a mulher a esposa com quem eu dividia os afazeres dessa posada, a gente se separou, né? E eu fiquei com a casa, não fiquei mais com a posada. Monte Verde passou a ser um lugar que eu venho aqui 10 vezes por ano e onde eu estou escondido, achando que o coronavírus não vai me perceber. Eu comecei, acho eu, a escrever no Mountain Voices por volta do início da década de 90, ou seja, 10 anos depois do início do meu relato. Não é? Eu conheci o Eliseu numa travessia que nós fizemos de 2 dias pela serra que vai de Campos do Jordão a Guaratinguetá, Serra dos Pilões. E a coisa mais notável dessa travessia foi, a par do Eliseu, que é uma figura, vocês conhecem, né? Foi um par de fazões que a gente encontrou numa fazendola que ficava exatamente no início da trilha de descida. Quando a gente saía lá da altitude dos Pilões, que deve ter sido, sei lá, 1.800 metros, e descia para o nível do Vale do Paraíba, nos fundos da cidade de Guaratinguetá. E nessa fazenda tinha uns fazões, cara. Não sei se você lembra, completamente coloridos, pareciam assim entidades vindas da mágica, né? Mas então, aí eu comecei a acampar também, né? No início, não, em meados da década de 80, aí eu fui para o Nepal. E realmente foi uma experiência única. O tradicional trekking do campo base do Everest, que eu fiz com o Pudim, o José Luiz Pauleto, né? Que era um montanhista que, enfim, depois meio que se aposentou. Eu soube que ele está tendo problemas mentais, inclusive, né? O pessoal do CAP pediu minha ajuda para ver se a gente conseguia localizá-lo, que ele tinha sumido, e eu descobri esse triste fato, que ele não estava bem da cabeça. Bom, então essa ida ao Nepal foi assim um turning point, né? O Nepal nossa, eu acho que não há no Brasil um lugar mais mágico do que Itatiaia, né? E no mundo, que eu saiba, não há um lugar mais mágico do que o Himalaia, né? E então depois do Nepal eu com coisas mais ou menos banais, nada tão extraordinário, que eu não sou escalador e confesso que eu sou meio covarde também. Então eu fiz o Kilimanjaro, fui no Aconcagua. Eu fiz o Aconcagua com um sujeito que se tornou muito importante, que foi o Valdemar Niklevitz, né? Quando ele fez, foi o primeiro brasileiro junto com Mozart Catão, que já morreu. Mozart Catão, estou falando certo? Esse é o nome dele, né? Morreu no próprio Aconcagua, né? E um dos meninos, é uma história interessante, essa eu já escrevi sobre ela. Eu estava no campo base do Aconcagua, Plaza de Mulas, e no meio de todas aquelas barracas, tinha uma que era espetacular. Era uma barraca cor roxa, com desenho futurista, um negócio lindo. Eu falei, deve ser algum desses americanos miliardários, né? Esbanjando, coisa e tal. Fiquei com raiva do cara. Fiquei ali tentando descobrir quem era, né? Saiu um menino da barraca. Esse garoto, ele era um brasileiro duro. Ele tinha copiado o modelo da North Face, fez na cor roxa, e não tinha nada, cara. Não tinha porra nenhuma, não tinha comida, não sei. E eu, inclusive, acabei, quando eu saí do Aconcagua, dando algumas coisas para ele, né? E ele, eu tinha o meu stick, por exemplo, não funcionava, eu levava para ele, ele consertava, né? Dei uma panela para ele, né? E outras coisas igualmente úteis, né? E ele morreu no Aconcagua, junto com o Mozart Catão, né? Foi muito triste. Uns 2 anos depois que ele esteve lá, né? Mas essas coisas acontecem. Eu soube da morte dele quando eu estava no Kilimanjaro.
Então, é toda uma cadeia de circunstâncias, né? E realmente a vida é assim, né? A gente encontra, desencontra, revê, esquece, recupera. Mas então, nessa década de 90, eu andava pelos Andes. Eu fiz um pouco de Cordilheira Real, andei muito pelo altiplano da Bolívia, fui conhecer a Cordilheira de Apolobamba, que quase ninguém vai lá, é uma cordilheira ao norte da Cordilheira Real. Teram várias peripécias. Cordilheira Branca, Seroclata, né? Que eu revi recentemente, no ano passado, né? E, enfim, Bolívia, Peru e Argentina, basicamente isso, né? E no Brasil, depois dessas montanhas do Sudeste, a Serra do Cipó, os cânions, eu fiz o Roraima, foi muito legal. Só vou contar uma historinha, posso, do Roraima? Como sempre, muito ridícula. Vamos lá. No Roraima, não tinha ninguém no Roraima. Eles têm uns abrigos naturais maravilhosos que são chamados otimistamente de hotéis. Estávamos lá acampados, saímos para dar aqueles passeios. Quando a gente voltou, cara, terrível. Existia uma barraca enfiada no meio de cada uma de duas barracas nossas. Chegou um grupo e foi colocando uma barraca no meio. Quando eu olhei as pessoas, cara, tinha uma menina que eu pensei que era um urso perdido no altiplano. A mulher tinha, sabe esses casacos que tem uns pelos assim, em golas peludas, uns gorros gigantescos. Cara, devia pesar 5 quilos aquela porra. Um grupo que não tinha noção de nada, que estava acampado ali. A gente dormiu no meio de gemidos, que eles se machucavam, se estropiaram para subir lá. No dia seguinte, eles foram embora. Fenômeno da natureza. Assim como eles surgiram, eles desapareceram. Né? E muito estranho. Eles eram chefiados por uma criatura exótica, se não me engano, ele chamava Tabajara. E o Tabajara, ele devia ter algum DNA de Tarzan, porque ele tirava a camisa e dava uns uivos, assim, sabe? Uns gritos assim na natureza, né? Bom, o Tabajara merecia o grupo e vice-versa. Quando nós descemos o Roraima, fomos eu, um amigo meu e um cara da aeronáutica na frente, assim. E eu tinha uma comidinha só, porque porque a gente não leva comida, é muito longe, né? Então, o pessoal lá de Boa Vista, Bela Vista, a capital brasileira mais próxima, que providenciou o rango. Porém, a escolha desse rango foi delegada por uma moça que não tinha noção. Então, ela achou que peixe cru, assim, como é que fala assim, marinado, alguma coisa do gênero, para resistir, seria uma ótima pedida. Então já não tinha comida, a gente tinha que comer lá em cima, um frio filho da puta, aquele peixe, um peixe seco, sabe? Todo mundo estava com fome. E eu acho que eu consegui fazer uma coisa maravilhosa. Eu mudei meu metabolismo, comia muito pouco, não precisava me alimentar muito. Porém, eu tinha uma coisa que era preciosa, que era um saquinho de batata frita. Quando você chega no Roraima, existe uma pedra que lhe dá as boas-vindas, que é a pedra do Macunaíma. Que Macunaíma é um personagem de um escritor brasileiro, Mário de Andrade. E os índios acham que aquela pedra, segundo me disseram, é meio sagrada, coisa e tal. E eu resolvi que quando eu descesse o Roraima, eu ia finalmente comer aquele petisco, né? Estava uma ventania assim, infernal. Eu não sei o que eu fui fazer para o lado, um índio maligno me roubou a minha batata frita, de forma que eu desci faminto. Quando eu cheguei lá embaixo, eu estava com meu companheiro e ele me falou, olha, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos comer miojo. Eu falei, mas porra, mas não tem nem fogareiro, como é que a gente... Não, nós vamos comer miojo cru.
Eu falei, não, mas agora me explica como é que é isso. Falou, você põe o molhinho do miojo nele, que fica uma maravilha. Para quem está com fome, é prato cheio. Aí tinha um índio ali, observando a gente, com uma certa suspeita, né? Aí eu ofereci miojo para o índio, né? Assim, né? Um rapaz educado, né? Aí o índio falou, não, não quero. Eu sei que eu comi o miojo que o índio não quis, cara. Estava uma delícia. Bom, então, depois do Roraima, é quase obrigatório fazer o Neblina, né? Eu fiz em circunstâncias muito interessantes, muito bacanas, não é? Nós fomos, esse rapaz que estava comigo no Roraima foi conosco, era um grupo relativamente grande, assim. E nós tínhamos 2 barcos. Claro, lá você tem que ter, sobretudo, um bom barqueiro, né? E tem que ter nego para ajudar. A gente tinha uns 500 quilos de tralha. Então tem nego, né? Tem que ajudar a carregar essa coisa toda. Era uma expedição grande, eram 2 barcos, 2 voadeiras. E entre o pessoal ali, que é todo moreno, todo de ascendência indígena, tinha um cara alourado, chamado Alemão. Muito bem. Eu falei, mas que coisa esquisita, né? Ele falou, não, o alemão ele não vai conosco. Eu falei, ainda bem. Ele vai ficar aqui vigiando os barcos. Eu falei, pô, legal. Aí, para você fazer o Neblina, nós fizemos completo, cara. Nós dormimos lá em cima, porque uma coisa que pouca gente sabe, existe água no topo do Neblina. No colo entre o Neblina e o 31 de março, existe uma fonte de água, de forma que você pode acampar lá em cima. A maior parte das pessoas, como é um acesso longo, faz um bate-volta. O que é uma besteira, porque ele chama neblina por uma boa razão. A partir de 10, 10 e meia, você tem uma puta neblina lá, caramba. Então, dificilmente você vai chegar de manhã no neblina. É uma escalada, não tem muito problema, ela é relativamente simples, só tem um trecho, que é um trecho inicial, que talvez precise de corda, mas um cara safo como Eliseu faz 100, coisa e tal, na boa. Muito bem. Então, você não aproveita. Enquanto que se você pousar lá, você vê o pôr do sol, o nascer do sol, que é rigorosamente às 6h30, e você faz um trekking curto pela crista até o 31 de março. E foi o que nós fizemos, né? E na volta a gente foi magnífico, foi espetacular. Na viagem de ida de avião, vocês devem ler gibi de vez em quando. Vocês conhecem o Wolverine, né? Tinha uma pessoa muito parecida com Wolverine no avião. E como eu acredito em monstros até hoje, eu fui conversar. Era assim, igual o Wolverine mesmo, né? Era pequenininho, parruda para burro, e tinha uma camiseta toda furada, parece que era tiro de bala. Era super, a mulher era uma super heroína. Eu me aproximei dela com muito respeito, era uma canadense. Ela pertencia ao clube alpino lá do Canadá e ela estava vindo para essas terras quentes para procurar novos desafios. E ela iria fazer o Neblina com um grupo que ainda estava saindo de Belo Horizonte e que era da relação de um amigo meu. E ele falou, olha, esse pessoal vai levar uns 3 a 4 dias para chegar aí. Sabendo disso, eu falei, escuta, você não quer ir com a gente? E ela foi. Ela era incansável. Mas ela não tinha esse hábito de floresta tropical. Você tem que atravessar um lugar que é todo detonado. E na volta, ela meio que quebrou, ela, na verdade, destroncou o pé. E um dos acampamentos do Neblina é um lugar sinistro, que é um garimpo, o garimpo do Tucaninho, né? Lugar horroroso. E ela passou a noite, você dorme em rede, né? Ela passou a noite toda gemendo, cara. E nessa época tinha um garimpeiro muito forte chamado Cobal.
Cobal era uma companhia que fazia distribuição de produtos alimentícios na Bahia. E ele carregava tanta comida na mochila que ele ganhou esse apelido. Ele foi alternadamente um tenente do Exército carregando a garota. Uma coisa impressionante. Eles desceram a trilha toda do Neblina carregando a menina. Né? Por que estou eu contando essa história? Porque ela é interessante e porque ela tem 2 finais. Primeiro final. Lembra que a gente tinha 2 barcos, né? Claro que a Diana, ela chamava Diana Navarro, apesar de ser canadense, desceu no barco com o nosso melhor barqueiro, e ficou o segundo barco, com o alemão. Lembra do alemão? O que aconteceu? O alemão resolveu dar um giro com o barco, e tem um pino que segura o motor. O cara conseguiu quebrar o pino. Ou seja, não tínhamos motor. Na beira do rio Tucano, que é a porta de acesso para o Neblina, a gente ficou olhando assim. Eu teria simplesmente entregado a Deus e pronto. Né? Mas existia no grupo um rapaz muito inteligente. Falou, calma, calma. Vamos procurar um prego. Não, nós achamos um prego. E ficamos olhando aquele prego, eu com cara de burro e ele de inteligente. Ele falou, vamos limar esse prego para que ele caiba no buraco. Nós passamos 2 horas e meia esfregando o prego na rocha para ir diminuindo o diâmetro dele. Não é que deu certo? Pegamos uma puta tempestade, o segundo barqueiro era péssimo. Ou seja, a coisa mais emocionante que aconteceu no Neblina foi voltar de barco pelo rio. Porque, porra, o barqueiro era horroroso, o motor falhava, eu vivia rezando. Nesse instante, eu que sou provavelmente ateu, né, passei a acreditar fortemente em Deus. Eu rezava para aquela porra daquele pino não cair, porque se caísse, nós estávamos à deriva num rio caudaloso, meio ruim, muita pedra, que era o rio Cauaburi, que é um afluente do Rio Negro. Mas chegamos. Muito bem. O Eliseu se referiu ao Monte Verde. Uma semana depois, eu vim aqui, passar um fim de semana. Na época, eu já tinha uma pousada. E um dos hóspedes da pousada, a quem eu dei carona, um casal, comentou que eles tinham uma amiga que foi mergulhar com eles em Ubatuba. Só que a menina estava toda estrupiada e, mesmo assim, ela mergulhou. Quem era essa menina? Esse é o final 2, a Diana Navarro. Quando a gente encontrou a Diana Navarro, lá no Amazonas, ela parecia uma múmia, estava toda enfaixada. Né? Não sei se ela mergulhou enfaixada, mas ela mergulhou e sobreviveu. E durante muitos anos a gente se correspondeu. Né? E ela fez muitas coisas, foi para a Mongólia, ela ia para uns lugares assim muito estranhos. Né? Bom, não sei se ainda tem tempo, mas no Neblina eu vi uma coisa que me fascinou. Eu vi como se fosse, sabe, vamos dizer que você está no deserto e você vê uma caravana de camelos com aquelas corcovas. Eu vi uma caravana de camelos no fim daquele mar amazônico de florestas. Era uma corcova de 3 montanhas. Era uma cordilheira que tinha mais a oeste, mais longe ainda do que o Neblina. No fim do Brasil, realmente no fim do Brasil. Eu quase que diria no fim do mundo. E que ninguém conhecia. Era a cordilheira, depois é que eu vim descobrir o nome dela, Currupira. Essa cordilheira tinha um pico que chamava atenção, era o mais alto dos 3. E depois eu vim a descobrir que chamava Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa é um escritor notável que o Brasil teve, né? E que eu conhecia e que eu admirava. Junto com tudo isso, tinha um garimpeiro falastrão, simpático e mentiroso. Esse garimpeiro me levou às lágrimas. Eu sou sensível, inocente, não é? E ingênuo. Ele escreveu, isso acontece comigo, meu. Ele escreveu uma carta para a mãe, no alto do Neblina, naquele livro que fica no cume. E esse cara, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele era inteligentíssimo, ele era genial.
Sabe aqueles caras que têm o dom da palavra? Eu comecei a aprender Nhengatu com ele, que é a língua dos indígenas, né? Bom, ele escreveu uma carta para a mãe que era a coisa mais linda do mundo. Anselmo. Eu fiquei fã do Anselmo, de cabresto. E o Anselmo chegou para mim e falou: aquele pico? Lembra que a gente está no Neblina, vendo aquela corcova maravilhosa, né? E assim como eu não resisto a mulheres bonitas, menos ainda a picos interessantes, né? Mas eu conheço. 2 horas e meia a gente escala aquilo. Eu falei, nossa Senhora! E, passados 2 anos, nós empreendemos uma expedição parecida. Era um pouco menos de gente e era um pouco mais longe. E o garimpeiro simpaticíssimo, que eu havia conhecido 2 anos antes, na aventura do Neblina, né? Ele me disse que conhecia sim, conhecia a maior corcova, chamava Guimarães Rosa, o nome de um querido escritor, né? Que me entusiasmou mais ainda de fazer essa montanha. Só que, como toda pessoa muito simpática, ele era um grande mentiroso. Ele não conhecia nada. No meio da história, no meio do rio, a gente descobriu que o cara era um impostor. Aí ele falou, mas calma, a gente vai encontrar o índio Domingos, na beira do rio, e ele conhece. Muito bem, o índio Domingos era outro impostor. E de impostor em impostor, nós fomos nos adentrando na mata, e foi uma expedição cruel, porque teve briga, teve desacerto. A gente, não sei se eu havia relatado isso, os mapas eram mapas de radar, difíceis de serem interpretados, uma crista poderia ser um vale, ou vice-versa, e chegamos à conclusão que havia uma grota gigantesca entre nós, o lugar onde nós estávamos, e o Guimarães Rosa. Era infactível, impraticável fazer. Porém, fizemos o Braço de Aguiar, que era um pico menor, e foi também, até certo ponto, uma façanha. Eu estava até comparando com a canaleta do Aconcagua, que era uma canaleta vegetal de bromélias. Você avançava 2 ou 3 metros e escorregava 1. Mas, com todo esse esforço, claro, a gente tinha saído de madrugada, depois de 2 ou 3 dias na floresta, nós chegamos lá às 4h30 da tarde e, infelizmente, estávamos exaustos. Eu queria fazer a Serra do Padre na volta. Pelas minhas contas, era apenas 10 quilômetros de distância do rio Cauaburi, que era o rio que nos levou até aquela região, mas não deu. Bom, isso é começo dos anos 2000. O meu relato, ou como se diz modernamente, a minha narrativa, começou no início dos anos 80. Então, tem mais de 20 anos para contar. Eu tive uma perda muito significativa, que eu perdi minha companheira, ela resolveu se separar de mim. Eu tive ótimos anos com a Miriam, mas depois de algum desacerto, eu me casei de novo, por volta de 2005. E aí comecei um novo ciclo, né? De conhecimento, de viagens, né? A minha lua de mel eu passei no Pantanal. E isso abriu uma janela muito importante para mim. O Pantanal é gigantesco. Ao longo de talvez 3 anos, eu fui percorrendo várias das regiões. São 10 ou 11 pantanais diferentes. É talvez a mais magnífica região brasileira, né? E onde você encontra, ou pelo menos quase como se você percebesse o funcionamento conjunto da natureza. Não é? O clima, o homem, que pouco agride ainda aquele ambiente, a fauna, a flora. Foi uma lição para mim. Eu revisitei as chapadas, né? As grandes chapadas que nós temos, revisitei os cânions. E fora do Brasil, eu fui para o Equador, arrisquei alguns vulcões lá, sem muito sucesso, e fiz uma viagem gloriosa pela Índia e cheguei no Butão. O Butão foi um lugar assim, absolutamente mágico, né? Eu, se pudesse, se as leis de migração do Butão, que é um país muito restritivo, permitissem, eu moraria lá, pelo menos durante um certo tempo, né? É um país absolutamente incrível, pacífico, vegetariano, ordeiro, é uma realeza, é uma monarquia, melhor dizendo,
um casal lindo, que é adorado pelo povo. Eu escrevi um conto sobre o Butão, que saiu num dos meus livros. Eu chamei de conto de fadas, porque o Butão é um conto de fadas que de fato existe. Se você ainda não foi no Butão, vá. É muito caro, é uma interseção de cultura com natureza, mas vale a pena. É por assim dizer, um Nepal melhorado. Bom, e nesse período, um dia, nas minhas andanças, eu descobri numa estrada mineira um mapa. E eu sou fascinado por mapas. Eu já descobri muita coisa só de olhar mapa. E o que tinha nesse mapa? Um monte de coisa que eu não conhecia. Uns parques, assim, com os nomes esquisitos. Eu falei, ué, mas tem tanto parque assim em Minas? Sim, tem muito parque em Minas. Minas é o estado brasileiro que tem o maior número de parques, sei lá, 4 dezenas, 5 dezenas de parques. E esses parques, eles se assentavam principalmente na Serra do Espinhaço. E eu resolvi fazer, então, ao longo do tempo, isso me levou 5 a 6 anos, conhecer todos os parques, desde onde o Espinhaço começa até onde ele termina. Desde a Serra do Ouro Branco, que fica perto de Ouro Preto, né? Que é considerado o início do Espinhaço, até a região de Xique-Xique, na Bahia, que é considerado o fim dele, né? E a cada inverno, não é? Eu ia fazendo alguns desses parques que me parece que no último número de uma revista de montanhismo muito apreciada chamada Mountain Voices saiu finalmente o último artigo. Acho que foram 17 artigos ao longo das muitas vertentes do Espinhaço. O Espinhaço é único. Ele é totalmente diferente da Mantiqueira. A Mantiqueira é uma serra doce, meiga, amiga e linda, né? O Espinhaço é duro, é áspero, é distante, é severo, né? Mas tem também ele a sua beleza. Com o Espinhaço surgiu uma nova ideia, que foi a seguinte: nessa altura da minha vida, eu naturalmente já conhecia as serras do Sudeste, né? As tradicionais. A Mantiqueira, que é o meu lar, digamos assim, o Caparaó, a Serra Geral do Rio Grande do Sul, pelo menos a parte gaúcha dela, onde estão os canyons, não é? E também eu acabei conhecendo, um pouco por causa do Pantanal, a Serra de Maracaju, que é a serra que faz a divisa a divisa leste do Pantanal, e a Serra do Caiapó, não é? E eu já conhecia, no extremo norte do país, o Roraima, o Neblina, o Curupira, uma parte do escudo das Guianas, né? Que nos separa de vários países latino-americanos. E aí eu me indaguei, caramba, mas o que existe nesse país tão grande, entre essas serras que estão por aqui, não é? Mais ou menos entre Minas, São Paulo, o Sudeste, um pouquinho do Centro-Oeste, o que tem entre aqui e o Norte, depois da grande planície amazônica? Tem que ter serra para cacete, né? Eu falei, olha, eu vou fazer um projeto. Eu vou tentar conhecer todas as principais serras brasileiras. Algumas, evidentemente, num nível grande de conhecimento, de profundidade, como é o caso do Caparaó, da Mantiqueira, do Espinhaço. E outras, como eu puder, do jeito que eu puder. Mas o mais importante é que eu, pelo menos, aviste, pelo menos eu chegue, pelo menos eu conheça todas elas. Muito bem. Aí eu pensei o que seria uma espinha de conexão entre o que eu já conhecia, que era mais ou menos o parte sul, vamos chamar assim, do Centro-Oeste, e o Norte. E aí eu passei uma semana ou mais visitando a Serra do Roncador, que é uma serra gigantesca, ela tem 800 quilômetros. Infelizmente, a única parte dela que presta é o começo, que fica mais ou menos em Barra do Garças. Eu tinha conseguido, na época, todos os mapas do IBGE com o roncador inteiro, né? Então eu me obriguei a percorrer. Foi principalmente uma viagem de carro,
O roncador não é de forma alguma interessante, mas ele realmente articula, né? E do roncador, eu, com a pouca experiência que eu tinha, notei que, de repente, numa dessas divisas, num desses rios, talvez o Araguaia, não me lembro bem, ele mudava de feição. Uma rocha arenítica se transformava numa rocha estranhamente metamórfica, talvez quartzítica. Sim, lá começava uma outra serra, os Gradaús. E os Gradaús se articularam no Eldorado e assim foi. Até que no ano passado, finalmente, eu cheguei no Tumucumaque, né? Que é a serra que eu deixei por fim, né? É o maior parque natural brasileiro, se não me engano, com 4 milhões de hectares, né? Uma região ainda virgem, ainda inexplorada, cujo único acesso é rio, né? E foi para mim assim motivo de muita emoção. E eu completei meu projeto. Eu levei talvez uns 4 anos nisso, né? Sem considerar o que eu já conhecia, né? E oportunamente eu vou fazer uma série de 25 artigos, porque são 25 serras. Desde a Serra Geral lá no sul, no Rio Grande do Sul, até o Tumucumaque, lá na divisa norte, né? No meio disso, a partir de 2015, como eu já escrevia, tanto no Mountain Voices como no Alta Montanha, aí é um portal, né, internet, eu fui estimulado a colocar as coisas em livro. Eu comecei a escrever livros. Eu vou mostrar aqui o primeiro deles. Está saindo, Eliseu? O primeiro deles se chama Travessia. E hoje já saíram 6 deles. São livros que contam histórias sobre a natureza. Não necessariamente histórias de conquista, porque realmente eu não sou porra de grande conquistador nenhum. Mas tem pelo menos uma grande diversidade, não apenas de assuntos ligados diretamente à natureza física, como pessoas que foram importantes para o nosso conhecimento da natureza. Muitos naturalistas, desde o John Muir, que foi o fundador do Parque de Yosemite nos Estados Unidos, até o Humboldt, que foi o maior naturalista, né, e o criador do conceito moderno de natureza, o Burle Marx, que entrou nessa também, que é paisagista, né, o Marechal Rondon, não é, que foi eu assim dá um tempo. Sinceramente, eu me emociono com esses caras, sabe? E que são esquecidos, né? Eu procurei saber se você ensina alguma coisa do Marechal Cândido Rondon, possivelmente o maior brasileiro que existiu nas escolas. Ninguém sabe nada do Rondon. A gente tem poucos heróis e a gente esquece eles logo que eles morrem. Bom, e aí eu me encantei pelos Andes. No ano passado, eu fiz uma trajetória pelas terras que fazem a base da Cordilheira dos Andes, que foi absolutamente maravilhosa. E antes que o corona nos pegasse, eu estava engatando uma viagem de continuação que atravessaria todos esses territórios altos, desde a Puna argentina até o Atacama chileno e o altiplano boliviano, né? Claro, isso você tem que fazer de carro, né? É uma viagem mais cênica, mas cacete com coisas assim deslumbrantes. É meio apavorante, porque às vezes você roda por 2 horas, você não vê ninguém. Se acontecer um problema com o teu carro, você está ferrado, né? Altitudes expressivas, né? Eu sempre faço isso no inverno, temperaturas muito baixas, né? Mas, se Deus quiser, e se eu estiver vivo, ano que vem eu vou completar essa maravilhosa aventura. A outra coisa que eu queria fazer é ir na Caxemira, que é aquele território que consegue ser disputado entre China, Índia e Paquistão, não é? Mas eu até conheci pessoas normais, assim, de carne e osso, que andaram por lá e não aconteceu nada com elas, né? Então eu quero ver se eu consigo ir lá. E é isso, então. Eu pedi ao Eliseu que me desse um tempo de eu deixar de falar de mim
e falar dessa, como é que eu vou falar? Dessa mãe que nos abraça, né, que é a natureza. Nas minhas andanças, eu descobri uma coisa no Brasil extremamente desagradável. Os rios do Brasil estão morrendo. Eu visitei rios que estavam secando, como o Rio Paraíba, com um visual até surpreendentemente espetacular, mostrando rochas que eram submersas, até rios que simplesmente ficaram secos. O Rio Verde Grande era um dos grandes afluentes do São Francisco. Eu tive que descer até, vamos dizer, as margens dele, se é que ainda existe, para ver alguma umidade, porque a água não dava mais para ver. O Rio Salitre, na Bahia, o Rio Peruaçu, que cavou aquelas cavernas maravilhosas, né, cuja nascente já foi perdida. E então, isso é uma coisa trágica, né? Porque nós estamos matando a natureza. E a natureza está revidando. Nós estamos em época, não é, de coronavírus. A maior parte dos vírus vem dos animais. Nós estamos tendo a retribuição do mal que a gente causa. Hoje, por infelicidade, eu li no jornal que existe uma espécie de um pequeno antílope, pequenininho. Ele não tem nem 1 metro de altura. Ele chama saiga. 2/3 dos saigas, subitamente, morreram. O saiga tem no estômago dele uma bactéria. O aquecimento global, ele vive em regiões frias, tipo Cáucaso, Mongólia, fez com que essa bactéria ativasse e simplesmente devastasse a maior parte da população de saigas, não é? Então, é trágico isso que a gente está fazendo, né? E eu costumo pensar que a gente bem merece essa pandemia pela qual a gente está passando, né? E que, pelo menos, se a gente sair vivo, a gente saia com um pouco mais de, não sei, de cuidado, de carinho, de amor pela natureza. Era isso. Consegui chegar ao fim. Pô, Alberto, muito obrigado. Foi uma conversa muito legal. Mas eu ainda tenho umas perguntas para você, meu velho. Claro? Ok. Tá. Alberto, você é um cara muito, muito viajado pelo Brasil. É a pessoa que eu conheço que mais viajou por tudo. Há uns anos atrás, você vai se recordar, você escreveu um artigo para o Mountain Voice a respeito do Parque Altos da Mantiqueira. Tá, você tem andado por áreas naturais, quer sejam parques, quer não sejam parques, enfim, a própria Serra Fina não é um parque, né? E até a conversa, o artigo tratava justamente da criação de um parque aqui na Mantiqueira, que é a nossa casa. Então, o Parque da Altos da Mantiqueira ia unir Itatiaia com o Campos do Jordão. Toda essa crista da Mantiqueira ia ser transformada num parque. Eu me lembro que na época você se posicionou contra por N motivos, um deles que essa autoridade excessiva do Estado em alguns lugares pode até proteger, mas também experiências bem ruins de fechamentos autoritários, de má administração e tudo. Eu acho que eu não te confidenciei, mas numa ida para o Marins, na volta eu estava colocando as coisas no carro, um caboclo parou para conversar comigo e veio perguntando, qual que era a opinião dos montanhistas a respeito da criação do parque. A coisa toda era naquela época que estava tendo bastante movimentação das populações para impedir a criação do parque, quer seja os vereadores e bagunça na Câmara de Vereadores e tudo. Tá. Eu falei assim, olha, realmente é difícil. Pelas experiências que a gente tem, principalmente em Itatiaia, se fosse para dizer hoje sim ou não, eu falaria não. Porque realmente Itatiaia sempre foi um exemplo, me desculpe as pessoas que estão lá, mas foi exemplo de má administração e de proibições sem muito nexo. Já houveram diretores que eram especialistas em pesca, quer dizer, tá, a gente sabe que esse tipo de cargo no Brasil é cargo político, né? É indicado por uma pessoa e vai lá e assume e faz o que você quiser.
Pô, é bem, bem difícil. Tá, e esse cara, esse caboclo que parou para assuntar, ele falou assim, olha, é o seguinte, se for criado o parque, nós vamos queimar tudo aqui. Nós vamos queimar tudo de raiva. É um impasse, né, Alberto? Como que você vê o futuro disso aí? Você pergunta especificamente do Parque Terras Altas da Mantiqueira? Pô, Olha, hoje eu tá, não sei se... foi um assunto que você escreveu que a gente vive aqui, está na nossa Lógico. porta, né? É. Mas pode ser Olha, um exemplo. Pode. olha, o Parque Terras Altas da Mantiqueira seria um parque absolutamente maravilhoso, não é? Na época eu fui contra, não sei se eu seria hoje. Um dos parques naturais, principalmente em Minas, mudou muito. Antigamente, eu me lembro que em Itatiaia, eu cheguei a entrar escondido, 4 horas da madrugada, para aquele posto ali, o primeiro posto Marcão, não é? Porque o sol nasce à esquerda do Marcão. Então, se a gente saísse bem cedo, o reflexo do sol não permitiria que a gente visse, que ele nos visse, não é? Cheguei a penetrar lá, um absurdo. Passei, se não me falha a memória, 20 anos esperando abrir a aquela trilha central do, Rui do Raul. Braga. Não, Rui Braga é da direita, a do meio, Rancho Caído. Acho caído isso. Bom, nem vou me alongar muito nisso. Muito bem. Mas há vários lugares em que eu fui recebido de uma maneira assim surpreendente. Diretores de parque que até hoje se comunicam comigo, principalmente em Minas, que é por onde eu mais andei. Então, pode ser que essa mentalidade tenha mudado. Quanto ao parque especificamente, ele tinha um gigantesco calcanhar de Aquiles que eu não havia percebido. Eu só percebi isso falando uma vez com o Ibama, que antes de escrever esse artigo, Eliseu, eu liguei para o Ibama, dando uma de boboca, para saber mais ou menos qual era o ambiente mental daqueles caras, que a gente não pode imaginar o que vai na cabeça deles. Né? Bunda de criança e cabeça de autoridade de juiz, né? Rota por imprevisto. E ele me falou, olha, a gente desistiu porque, na verdade, não é uma conexão natural. Existe aquele vale fundamente cavado, onde o Itatiaia se debruça para continuar do outro lado, onde tem Itamonte, Usuário. Então, o parque é seccionado. Então, você não consegue fazer o mosaico, digamos assim, a conexão das áreas. Né? E eles acharam que tinha muita oposição, que as pessoas, de fato, iam queimar. Eu me lembro que eu escrevi um artigo, uma foto do Parque Itatiaia queimado, que eu tirei do alto da Pedra Furada, que você podia subir lá. Estava fora do parque. Então, nossa, é terrível, é devastador. Eu sou totalmente a favor de construção de parques. Agora, muitas vezes eu vejo que os parques são gigantescos, né? Eu fico me perguntando qual é a razão disso, né? E isso permite que eles sejam mais facilmente invadidos. Esse ano, quero dizer, ano passado, eu vi uma coisa que eu acho que eu não vou esquecer nunca mais. Eu estava num local interessantíssimo, o Parque Nacional dos Pacaás Novos. Ele fica em Rondônia. É um parque que, pelo menos uma parte dele, tem um potencial fantástico. Eu passei 2 ou 3 dias lá. No último dia, ou no penúltimo dia, eu vi uma área queimada. Mata amazônica queimada, ainda fumegando. E eu estava com um cara do Ibama. Eu falei, mas isso não é parque. Ele falou, não, isso é parque. E nós estamos cruzando aqui com esses motoqueiros. Esses caras são aqueles que puseram fogo no parque. E eles estão muito curiosos por que eu estou aqui com outro cara no meu carro. Eles estão vindo aqui, sabe, querendo cercar, querendo ver. Quer dizer, isso acontece até hoje no Brasil. Sem falar, está ficando muito longa essa resposta, sem falar nas reservas indígenas, né?
Você tem parque como dos Yanomamis de 10 milhões de hectares. Não é? Você tem parques no Brasil, o nosso querido presidente Bolsonaro descobriu que tem muita terra para pouco índio. É isso mesmo. As áreas indígenas são gigantescas e muitas vezes elas têm 300 índios morando lá. E, consequentemente, são uma tentação para serem invadidas. Né? Existem áreas indígenas que são sucessivamente invadidas, queimadas e como é que falo, depredadas por 30 anos seguidos e ninguém faz isso. Quer dizer, não dá, eu não consigo entender isso. Para que então fazer um parque? Né? Porque quando você faz um parque, eu acho que você cria um vazio de autoridade. Você coloca aquela terra à mercê dos aventureiros, dos grileiros e dos invasores. Então, eu não sei. Uma vez escrevi um artigo dizendo, olha, quando a gente conseguir devastar tudo, os parques vão ser a última coisa que nos resta, né? Se é que vai restar. Então, eu acho que eu dei uma resposta muito matizada, mas sim, eu sou totalmente a favor, claro, a favor de construção de parques naturais, mas que devem ser fiscalizados, senão não adianta nada. Você está dando a mão à palmatória. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um exemplo. Ele foi feito e depois disso foi na década de, agora não me lembro, talvez 70 ou 90. Aí ele começou a ser invadido. Oba! Agora essa terra não é de ninguém, então é de todos nós. Começaram a tirar madeira, começaram a matar animal, começaram a tirar calcário, até que foi feita uma fundação, no caso privado, é um caso único do Brasil, e aquela arqueóloga, né, que hoje está muito velha e muito triste, muito desiludida, Niede Guidon, até que finalmente ela conseguiu, não é? Conseguiu, enfim, proteger aquela região. Né? Então é muito triste. Agora, pelo menos em certos lugares, talvez Paraná, Minas Gerais, quem sabe Rio de Janeiro e também São Paulo, a gente vê que os parques estão sendo mais protegidos. Bom, Alberto, muito obrigado pela resposta. O tamanho quilométrico, né? Não, realmente é difícil. A gente, lógico que quer a proteção, mas a gente também quer, como a gente não quer precisar entrar escondido. A gente, o parque tem uma função social que tem que ser cumprida, do mesmo jeito que também tem que ser cuidado. Itatiaia até hoje mesmo Itatiaia é um caso bastante particular, né? Um monte de propriedade ali dentro não foi até hoje, o dono não recebeu o dinheiro da indenização, né? Então ainda, quer dizer, botaram as pessoas para fora, mas não pagaram, né? Você falou do Silvio, o Silvio é um, né? Que ainda tem esse rolo, né? Lá Você sabe que na parte baixa do Parque Nacional do Itatiaia tem muitas residências. Sabe que aquelas residências? O Ministério da Agricultura do Brasil. E mais tarde fizeram um parque. Várias pessoas que construíram lá, né, incentivadas pelo governo, e agora tem o governo ao calcanhar mordendo. Quer dizer, e áreas que são desapropriadas e não tem pagamento nenhum, né? Porra, é impressionante. Uma vez eu estava percorrendo um parque que é o Chapada das Mesas. É um grande embuste. As fotos lindas, eu fui lá e o parque é muito feio. Eu estava conversando com um cara que estava me guiando lá, porque eu não sabia nem chegar lá, e ele, o pai dele, ou ele, não, o pai dele, tinha uma fazendola dentro do parque, criava zebu lá. E ele falou, não, olha, o pessoal está falando aqui em indenizar, pô, a gente para fora. Eu falei, olha, aceita correndo, cara. Que mais um pouco, eles vão te pôr para fora sem indenização. Então, é assim no país. É isso aí. Se não é bom para algum dos lados, fica difícil a conversa, o diálogo e a convivência pacífica, né, Alberto? Agora eu não sei, eu não consigo entender isso. Por que o governo decreta a criação de um parque e vira as costas? Parece que basta decretar que está feito. É ali que começa o trabalho, né? E, não sei, no meu último livro, Eliseu, eu escrevi um artigo sobre os índios. Eu confesso que eu não gosto de índio.
não me atrai, não sou defensor assim de índio. E eu levei anos pensando um pouco sobre os índios e tudo. Mais de uma vez na minha vida eu dormi em aldeia indígena, né? E leio o artigo, se não me engano, chama Gigante Moribundo, se não me engano. É um verdadeiro assim, genocídio que a gente faz com o índio, a pessoa do índio e a natureza onde ele mora, né? Um negócio, ainda hoje, cara, não é? Uma coisa que eu acho incompreensível. Quer dizer, com toda a cultura, com toda a informação que a gente tem, as pessoas não conseguem se sensibilizar para preservar uma natureza que está aí, que é esplêndida, que é maravilhosa, única. Não tem mais muita natureza nessa porra desse mundo fora do Brasil, pô. O Brasil tem... Cara, eu naveguei no Tumucumaque, cara. Dá medo. É um negócio tão grande, tão gigantesco. Ou no Parque Nacional da Serra do Divisor, na divisa com o Peru, né? É uma região de contrabando, não sei o quê. Cara, a estrada é uma bosta, mas é de propósito. É porque tem tanto contrabando lá que eles fazem uma estrada que você leva um dia inteiro para atravessar 600 quilômetros, né? Você sobe, de repente, numa serra modesta, que você consegue ter a visão, né? É emocionante, cara. Aparecem uns pontões, sabe? Tipo o Pão de Açúcar, um ou outro, que você consegue enxergar ali, emergindo daquele mar verde da floresta amazônica. Cara, é o nosso país, pô, meu e teu. Como é que a gente pode ter esse descaso? Não consigo entender, realmente. E os animais, bicho. Tem bicho que você não vê mais, né? Eu encontrei na região de Piatã, na Bahia, um tatu-bola. Nada disso. Foi na Bahia, mas não foi no Parque Palmas de Montes Altos. É um parque baiano. Tem umas coisas do cacete lá. De repente, a gente encontra um tatu-bola. Eu nunca tinha visto um tatu-bola na minha vida. Ele se fecha igual uma bola, cara. Uma coisa linda, maravilhosa. Aí você cutuca ele para ver o que acontece. Sai a carinha dele, ele vira tatu de novo e começa a correr. Daqui a pouco essa porra tá extinta, entendeu? Vou jogar futebol com tatu-bola. Nosso país. É isso aí, bicho.